Bom dia, nono ano. A gente vai começar hoje com a aula de ética. Aliás, começar com uma série sobre interpretações éticas de algumas atitudes em determinadas profissões, né? Ou a importância da ética em determinadas profissões. A primeira profissão a ser analisada é a medicina. E claro que eu não vou conseguir terminar toda a apresentação hoje, isso vai ficar para umas 2 ou 3 aulas. Deixa eu ver aqui com vocês. Quando a gente fala em medicina, a gente pensa em algumas coisas imediatamente, né? Com relação à profissão, a gente pensa que vai ganhar muito dinheiro, que é uma profissão que tem bastante prestígio, é muito aceita socialmente, independentemente do ramo que a pessoa segue, se é a dermatologia, cardiologia, ginecologia, pediatria, por aí vai. É uma profissão que é o sonho de todo pai que o filho siga, né? Até quando o pai é médico, né? Ele quer que o filho vá pelo mesmo caminho. Então, é uma profissão que todo mundo vê com bons olhos. Eu não vejo ninguém que fale mal da profissão de médico, né? Nem os próprios médicos. Porém, é uma profissão que tem um lado obscuro, né? Um lado que ninguém revela, o lado da dificuldade, o lado de você ter que dedicar muito do seu tempo para seguir, o lado das cobranças que você tem, né? Quem escolhe esse caminho sofre antes mesmo de entrar. Quem tem o desejo de fazer medicina, e é um desejo dos pais também, desde pequeno, lá no 6º ano, os pais já começam com pressão para você estudar bastante, porque você vai ter que querer ser médico e não sei o quê. Meu filho, você tem que estudar, você tem que estudar. Suas notas têm que ser para cima de 9 e por aí vai. Alguns de vocês devem conhecer um pouco disso. Alguns pais vão desistindo ao longo do tempo e entendendo que o filho tem que escolher o próprio caminho, outros pais não, continuam da pressão até que a pessoa incorpore aquele desejo, né? E muitas vezes funciona. Aí, o primeiro obstáculo é conseguir entrar na faculdade, né? Estuda muitos anos, faz cursinho e tal, entra. Quando você entra na faculdade, vem a segunda parte da pressão. Vocês sabiam que o curso de medicina é o curso com maior índice de suicídio entre os estudantes? Sabiam disso? Não, sabia não. Parece meio tosco, não é? Porque, tipo, é o curso que todo mundo quer. Se eu perguntar para qualquer um de vocês qual é o curso mais concorrido de qualquer universidade no Brasil, acho que vocês responderiam num coral, que é medicina, né? Dá briga, dá processo, é uma questão judicial e tal. É medicina. E por que, quando essas pessoas conseguem tudo que elas sempre sonharam, elas vão lá e se matam? É porque fica carregando muito peso. Isso. Tem muito peso. Você tirar um 6 num curso normal, tudo bem. É ruim, mas você aguenta. Agora, você tirar um 6 em medicina pode indicar que você teria matado 40% dos seus pacientes, né? De 10 pacientes, você só conseguiu salvar 6 e 4 você deixou morrer por incompetência. Então, é um curso que exige muito do ser humano, porque ele sabe que ele tem que ser. Não existe isso de eu sou o aluno mais fraco da turma, todo mundo tem que ser bom, porque vocês vão salvar vidas. Então, algumas notas não são admitidas. E aí vocês têm que dedicar horas e horas de estudo, fora que é um curso diurno, né? Você tem aula de manhã até à noite. Ainda tem que estudar para todas as provas que você vai ter no dia seguinte. E tirar um 6, um 7 não é bom. Você não vai repetir mais, todo mundo já te olha meio assim. Que tipo de profissional vai ser fulano com esses 6 e com esses 7? Né? Ah, tirei 6 em cardio. Eita, né? Coitado de quem pegar esse fulano mais para frente. Então, são uma série de pressões, né? Sobre-humanas, às vezes, que tudo bem. A pessoa que está ali, então ela tem que arcar com as consequências, mas todo mundo é ser humano e cada um tem um limite diferente do outro. Pode ser que para vocês seja só mais uma pressão normal de estudos, né? Mas para outras pessoas, não. Então, começa daí o problema já, né? A falta de ética já no meio de estudo. Aí, beleza, essa pessoa supera tudo isso e consegue se formar, ele vira médico. E vai passar pelos dilemas éticos na profissão. Vocês, antes da gente começar a falar um pouco sobre a profissão, vamos dar uma revisada no que seria a ética, né? Quem pode me dizer o que é ética aqui, sem ter que necessariamente olhar para o quadro? Tem que ser bom, ser gentil. Isso, procurar ser tipo bom, isso. né? Procurar ser gentil. Na verdade, se eu for perguntar isso, cada pessoa vai dar uma definição diferente,
né? A definição filosófica, porque ética é uma parte da filosofia. É a parte da filosofia que cuida de aperfeiçoar o ser humano dentro da sociedade, que faz com que ele reflita para alcançar a bondade, né? A ética quer que o ser humano seja bom. O que é ser bom, né? Depende muito da sociedade que você está. Hoje, ser bom é bem difícil. Vocês já ouviram o termo politicamente correto? Já. O jeito já discutiu isso com vocês. Ser politicamente correto é muito difícil, gente. Respeitar a mulher, respeitar negros, respeitar homossexuais são coisas mínimas, mas respeitar num nível muito profundo, com coisas que a gente nunca parou para pensar, tipo falar a palavra negativo perto de uma pessoa negra, ou usar a expressão a coisa tá preta perto de uma pessoa negra. Tudo isso é desrespeitoso. E muitas vezes a gente não fala para desrespeitar, a gente fala porque nós crescemos ouvindo determinadas expressões e usamos. Ou tipo, quando um homem está com medo, dizer que ele é mulherzinha, como se toda mulher tivesse medo de tudo, certo? Ser politicamente correto é muito, muito, muito difícil. Até para mim, que sou uma mulher e sou negra, eu faço parte dos grupos, eu uso de expressões que os grupos não aceitam. Né? Aí eu faço parte dos dois grupos e ainda sou repreendida. Imagine quem não faz parte dos grupos. Então, a ética, ela varia muito conforme a sociedade. Houve épocas que ser ético era muito mais fácil, né? Na Idade Média era muito fácil ser ético. O que é que... Porque matavam o povo de fome, matavam as esposas, não tinha higiene, não tinha humanidade, né? Mas tinha ética naquele momento. Naquele momento histórico, ser ético era muito fácil, né? Você não tinha que se sacrificar. Hoje exige uma série de sacrifícios, não é? Às vezes você tem que sacrificar mesmo sua opinião, seus sentimentos, pelo bem da sociedade como um todo, né? Para a saúde mental da sociedade, para a saúde da segurança da sociedade, né? Que nós queremos evitar coisas como guerras, nós queremos evitar coisas como suicídio, né? Hoje a sociedade está à flor da pele. Então, essa parte da filosofia chamada ética tenta controlar tudo isso, tenta controlar os nossos gênios indomáveis. Então, ela é uma parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios, né, que motivam, distorcem ou disciplinam o comportamento humano. Ela estuda o que é que te torna mal e ela tenta te corrigir. Né? Ou ela estuda o que é melhor para cada momento histórico e tenta passar isso para a sociedade, para que a sociedade aceite. Por exemplo, coisas para vocês hoje, determinados assuntos são muito mais simples para vocês hoje, de vocês entenderem do que para os seus pais. Porque o momento ético dos seus pais era outro. Então, vocês veem uma coisa e vocês acham super normal. Ah, não, eu entendo e tal. E começam até a explicar para os pais. E os pais não admitem certas situações, mas vocês admitem. Porque o olhar ético e moral de vocês é diferente do olhar ético e moral deles, porque foram momentos diferentes. Eu tenho certeza aqui que alunos como a Vitória ficam constantemente ensinando coisas para adultos, né? Eu me lembro ano passado, ela e o Andrique me ensinando uma porção de coisas. Porque nós somos de gerações diferentes, certo? E quanto mais velho vocês vão ficando, mais difícil vai ser de vocês aprenderem algumas coisas. Vai ser mais difícil de vocês aceitarem, na verdade. Aprender, vocês até que aprendem rápido, mas aceitar é difícil. Eu aprendo hoje muito mais rápido do que eu aprendia quando eu tinha a idade de vocês. Porém, eu demoro mais para aceitar algumas coisas. Eu aprendo. Não significa que eu goste. Quando eu era criança, eu não questionava nada. Me ensinavam e eu repetia e pronto. E hoje eu questiono demais, né? Isso até me atrapalha. E vai acontecer com vocês também. Agora, isso aqui é a parte filosófica, a parte pomposa, redundante, né? A parte normal mesmo da definição de ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem de valores, né? São valores tidos como bons que são distribuídos pela sociedade. Normalmente de acordo com a moral do indivíduo, né? De um grupo social ou de uma sociedade. Então, o que é moral e ético para nós brasileiros pode ser imoral, né? Para asiáticos, para europeus, para australianos, né? Pra gente é super normal. Furar a orelha para nós é, poxa, de boa. A bebezinha nasce hoje e a gente fura a orelha no hospital. Não é? Vocês já viram primas de vocês ou irmãzinhas com orelhinha furada? Tem algum problema nisso? Não tem. Pra gente não tem. Na Austrália, criança com orelha furada, meu Deus, que escândalo.
Se uma menina de 6 anos chegar de brinco na escola, o que vão falar dessa criatura, as próprias coleguinhas, sua mãe deixou você furar a orelha. É tipo um ritual de passagem lá para... É tipo uma coisa que só pode fazer depois dos 15 anos, certo? Existem colégios na Austrália que são muito disputados para você estudar. É particular, mas você tem que reservar a vaga para o seu filho 2 anos antes. Tipo, eu vou engravidar ano que vem, então já vou reservar a vaga para o meu filho lá no maternal com 3 anos para tal colégio. Aí você já tem que pagar a matrícula adiantada para ele estudar daqui a 3 anos. Um filho que você nem tem. Então, são colégios importantes. Porém, dentre as regras lá está que as meninas não podem ter orelha furada. Uma coisa que é boba pra gente, né? Para eles é muito importante. Então, vocês têm que prestar atenção que depende muito do grupo social ou da sociedade, né? Você não pode criticar a ética e a moral. Aliás, a ética você até pode criticar, né? Porque é um conjunto de regras, mas a moral de uma sociedade cristã protestante, por exemplo, mesmo que a gente ache bizarro, e até eu acho, a gente não pode criticar. Porque é uma sociedade ali, mesmo dentro da sociedade brasileira, é uma sociedade em si isolada, é um grupo, né? Então a moral deles é diferente da nossa, e não tem problema a moral deles ser diferente da nossa. Onde é que reside o problema? Quando eles tentam impor a moral deles acima dos preceitos éticos, né? Acima do que é considerado saudável para a sociedade. Aí isso é um problema. Mas se a gente quisesse impor a nossa moral que combina com a ética da sociedade, para eles também seria errado, né? Então a moral da história, da ética, é respeitar a moral de cada um, né? Desde que não ofenda a integridade humana de ninguém, né? Que não fira ninguém. A gente respeita o que é moral para o outro, mesmo que seja moral para a gente. Mas, acima da minha moral e acima da moral do outro está a ética, né? Está o bem da nação como um todo. Então, se para a nação o melhor é determinada coisa, não importa a minha moral e não importa a moral de fulano. Nós dois vamos ter que aceitar aquilo, né? Que são as regras de convivência, que é não cometer crimes, que é respeitar o próximo, que é oferecer educação, saúde e tal. Todas as coisas boas, como o Carlinhos falou, né? A ética só quer uma coisa, que o homem seja bom, certo? Agora, no sentido profissional, a ética chega a ser dolorosa, certo? O que é ser ético na profissão? É ser profissional. O que é que dizem? Por exemplo, uma professora que se atrasa, né? Que falta muito sem dar justificativas, uma justificativa plausível. Uma professora que não domina o próprio conteúdo, né? Você vai fazer uma pergunta, ela não sabe responder. Pode ser um professor também, né? Estou aqui generalizando. Ou que a escola tem um determinado tipo de vestimenta. Por exemplo, o professor tem que vir de tênis, calça jeans ou calça da escola e a farda, como vocês usam. Os alunos usam farda e todos os profissionais da escola usam farda. E esse professor, essa professora, ou esse professor, quer vir com a roupa normal. Aí vem de salto, agulha e de vestido para dar aula. O que é que vão falar dessa pessoa, né? Fulano não é profissional. Né? Eles falam assim, fulano não é profissional, fulano está com os dias contados porque fulano não é profissional. Na verdade, ele é um profissional, ele não está trabalhando ali como professor, ele não é formado, não tem a diplomata, não tem o diploma, né? Às vezes tem mestrado e tal. Mas o que é que ele não é? Ele não é ético, porque ele não está seguindo com as regras da instituição, né? Então, ser profissional nesse sentido é seguir as regras que a profissão te dá, né? O professor ele tem que ser o exemplo para o aluno. Então, ele tem que estar dentro dos padrões mínimos que é estipulado ali pela instituição. Se a instituição libera o uso de roupas e o professor chega de roupa, tudo bem. Mas se a instituição prisma pelo uso de uniforme, o professor também tem que estar de uniforme. Se a instituição prisma pelo uso de sapatos fechados, a menos que o professor tenha uma justificativa, como por exemplo, eu tenho uma unha cravada, eu não posso usar sapato fechado. Isso é uma justificativa, então ele seria dispensado. Mas se ele não tiver uma justificativa como essa, ele tem que seguir a regra como todos os outros. Chegar no horário como todos os outros, né? Se chegou no horário, não chegou no horário, nem vem. Claro que não é assim, né? Porque o professor trabalha por hora. Então, se ele se atrasa 1 hora, ele ainda tem como dar a aula normal nas outras turmas. Mas vocês entenderam. E são questões éticas diversas, né? Coisas que eles não podem fazer. Por exemplo, dar nota para um aluno porque ele gosta mais daquele aluno.
Não pode. Se um aluno tirou uma nota diferenciada, o professor tem que justificar por que aquele aluno tirou uma nota diferenciada. Porque professor fulano errou uma questão na prova, mas no final do ano ele ficou com 10. Mas eu me lembro perfeitamente que ele errou determinada questão, que absolutamente todo mundo da sala errou. Aí o professor tem que justificar isso, né? A professora tem que explicar. Há uma nota de conceito, foi feita uma avaliação geral de fulano, então, de acordo com a conduta dele ao longo do ano inteiro, achou-se por melhor oferecer isso como uma premiação pela conduta ilibada, a conduta diferenciada que ele apresentou e tal. Tem que justificar. Se ele disser assim, porque eu quis, ou porque eu gosto mais dele, ele está sendo antiético, né? Porque o Código de Ética diz que nós devemos tratar todos por igual, né, na medida das suas desigualdades. Vamos lá. Tendo em vista que a gente relembrou um pouquinho de ética, quando eu destravar a tela, a gente vai falar um pouquinho da medicina. Né? Sonho e terror de alguns. O que é medicina, né? É uma das muitas áreas do conhecimento científico, né? Ligado principalmente à manutenção e restauração da saúde. Porque existe a medicina preventiva, né? Que é como, eu vou ao médico para fazer um check-up, ver como está meu coração e tal. Ou a medicina de restauração. Eu tive um infarto. E agora eu tenho que ficar indo no médico para tentar tratar esse problema cardíaco que eu tenho. Um problema de colesterol. Um problema de pele, por aí vai. Então, ela trata da manutenção e da restauração da saúde, né? A medicina, ela não está ligada só à saúde dos seres humanos. Lembrem que existe a medicina veterinária, e é por isso que a gente chama veterinário. Na verdade, a forma correta de chamá-los deveria ser de médico veterinário. Fulano é médico veterinário. Não é correto você chamá-lo apenas de veterinário, rejeitando todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos. Um veterinário tem amplo conhecimento de anatomia, de fisiologia, tá? Só que é uma medicina voltada para outros tipos de animal que não ser humano, mas não deixa de ser ciências médicas, tá? Ciências médicas, veja só, não da saúde, médicas. Ela trabalha no sentido mais amplo, né, com a prevenção e cura de doenças humanas e animais no contexto médico. Então, quando a gente fala de medicina, a gente pode estar se referindo também ao médico veterinário, que é fundamental. Inclusive, o médico veterinário cuida dos animais para que as doenças, né, as moléstias que afetem os animais não venham a nos atingir, né? Porque nós sabemos que existem as zoonoses, que são doenças animais que podem atacar os seres humanos. Então, o médico veterinário também faz esse tipo de controle. Quem tem bichinho aqui sabe a importância. Então, vamos lá. Questões polêmicas. Antes da gente começar a discutir sobre essas questões, deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Eu quero dar uma situação aqui, piloto, para vocês começarem a pensar. Vocês lembram da situação da Itália, no começo de março? Vocês assistiam o jornal naquela época? Como estava a situação? Saiu em todos os jornais. Na época do coronavírus, do início da explosão do coronavírus na Itália. Como assim? A situação caótica de pessoas morrendo, de não ter lugar para enterrar, nem caixões, de não ter hospital disponível, nem leito, nem curativos tinha, né? Muito menos álcool. Vocês lembram dessa barbaridade no começo do ano? A gente ficava sem acreditar. Só falava disso. Se vocês forem jogar no Google Jornal hoje de março, você vai ver que o jornal inteiro só falava de como estava a situação na Itália. E isso apavorou o mundo todo, tanto é que o mundo todo adotou a medida de quarentena, né? Todo mundo fica em casa. Inclusive, em março, dia 18, na verdade, na Itália começou em fevereiro, final de janeiro para começo de fevereiro. Aí, quando foi em março, dia 18 de março, quando teve o primeiro caso, o Brasil já fechou tudo. Né? Teve o primeiro caso, infelizmente, acho que alguns dias depois ele morreu, o paciente. E na Itália, nós sabemos, né, que é um país europeu, onde as pessoas são muito sofisticadas, tem um nível de cultura muito elevado, elas têm poucos filhos, né, você não vai ver com frequência famílias coloridas e cheias de filhos como acontece aqui na América, né? Não é mais tão assim, até porque não há mais tanto espaço,
o custo de vida é caro e uma série de questões. O estilo de vida deles é diferente do nosso, por aí vai. Então, é um país onde a população velha, mais velha, ela é muito grande. E a população mais jovem, ela é escassa, certo? É uma realidade da Europa. Inclusive, Portugal é pior ainda. Só que Portugal não aconteceu da mesma forma que na Itália. Por quê? Porque Portugal não é tão visitado quanto a Itália. Então, lá foi diferente. E aconteceu a seguinte situação, provavelmente, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, Estão me sim. ouvindo? Um médico, Eu tô. né, em um desses hospitais famosos, em situação de calamidade, tinha um respirador disponível. Um respirador. E tinha 2 pacientes que não conseguiam mais respirar sozinhos e os 2 estavam para morrer. E ele conhecia o histórico de vida de ambos os pacientes. Tinha uma paciente de 65 anos que tomou todas as medidas de prevenção, né? Mas mesmo assim contraiu a doença através de um produto que ela comprou no supermercado. Estava contaminado. Uma idosa de 65 anos que obedeceu à quarentena, mas foi contaminada por um alimento que ela comprou no supermercado. E existia uma moça de 30 anos, que ainda não era casada, que não cumpriu com a quarentena, continuou saindo, realizando suas atividades, né? E também contraiu o coronavírus de origem desconhecida. Não se sabe direito como ela contraiu, em virtude dela não ter realmente ficado em quarentena, né? Ter continuado com suas atividades. O que vocês acham que seria mais ético para um médico fazer? Salvar a paciente A, de 65 anos, que fez de tudo para não contrair, mas mesmo assim contraiu, ou salvar a paciente B, de 30 Eu Ficou de acredito anos? que quarentena. tenha sido a A, né? Porque, tipo, apesar de todos os cuidados, ela não teve culpa. Ela A teve 65. necessidade de se proteger. Já a outra não, ela foi mais por disse, não vou pegar e põe na sorte. Só que no fim das contas não deu certo, né? Não Eu deu acho certo que para quem ela. o doutor deve cuidar, acho que não tem nem como ela pegou isso em causa da idade, né? Porque a que pegou, mesmo sendo cuidando tudo certinho na quarentena, ela tem 65 anos, então ela tem, como é que fala? Ela é mais frágil. Ela é mais velha, então ela precisa mais do que a mais nova. Isso. Todo mundo concorda com a colocação dos meninos que falaram, dos 3? Eles acreditaram que a paciente A deveria ser a salva. Primeiro, porque ela era mais velha, então ela era mais frágil, precisava mais. Segundo, porque ela fez por onde, ela obedeceu todas as regras da quarentena, não é? Só que, adivinha quem foi salva? Pela ética médica, foi a B. Por quê, gente? Isso é muito difícil para um médico, né? Ter que A escolher B o tá com paciente. quantos anos? A B tinha 30 anos, então ela ainda teria filhos, ela tem a vida toda pela frente, então pelo bem da sociedade, vejam só como a ética é complicada, até me emociona, pelo bem da sociedade, que a humanidade tem que continuar, a paciente B, apesar de tudo, é a que foi salva, né? É que o protocolo médico dizia que teria que ser prioridade, as mais jovens. A mulher de 65 anos que contraiu por uma infelicidade, ela já tem 65 anos, então ela não tem utilidade para a sociedade. Então, mesmo ela precisando mais de ajuda, mesmo ela tendo contribuído a vida toda dela pelaquela sociedade, né, e mesmo ela tendo feito o possível para não pegar, na hora de ser escolhida, foi escolhida a mais jovem. E não pense que é porque o médico quer. Isso quebra o coração deles. Não pense que foi porque ele quis. O médico pensou exatamente como vocês. O médico pensou como a André. Ela é mais velha, ela é mais sensível. O médico pensou como a Camila. Ela fez o possível para não pegar, né? Mas ele teve que agir de acordo com o protocolo e salvar os mais jovens, sacrificando os mais velhos. Então, tinha um limite de idade para ser atendido na Itália. Eu acho que era 75. Quem tinha mais de 75 não era atendido. Certo? E foi esse tipo de medo que fez a gente entrar em quarentena a partir do primeiro paciente. Porque, tipo, os europeus, se vocês estudam história, acho que o Jefferson conversa sempre com isso com vocês, eles são mais frios, de natureza mais fria, eles são muito lógicos, né?
E os americanos, de uma forma geral, da América do Norte, da América Central e aqui da América do Sul, a gente é muito emotivo, né? A gente coloca a família acima de tudo, a gente é muito movido pelos sentimentos, é isso que faz com que a gente seja tão violento e tão apaixonado ao mesmo tempo. Então, ninguém queria ter que passar por isso, né? Vocês, como médicos, terem que escolher entre uma velhinha que fez tudo e uma pessoa sem juízo, né? Então, não é fácil ser médico, né? Você vai ter que, nesse momento, a moral de vocês, né, falou mais alto. Vocês apresentaram uma série de motivos pela qual a velhinha deveria ser salva, né? Eu acho que vocês também pensaram nos avós, algumas pessoas aqui. Então, a moral de vocês falou, mas ela não estava compatível com a ética nesse momento. Então, nem sempre, como o Carlinhos falou, a ética quer que o homem seja bom. Nem sempre vai parecer que é a melhor coisa. Certo? É a melhor coisa do ponto de vista lógico e inteligente. Não é a melhor coisa do ponto de vista sentimental. Não é o que a gente considera justo, né? Não é o que a gente considera bonito e bom. Mas é o melhor do ponto de vista lógico. Certo? Então, são essas questões, esse tipo de questão. Era até o ponto 4 da discussão. Prioridades de tratamento em situação de calamidade. Qualquer momento que houver outra calamidade como essa, continuará. Serão prioridade as mulheres e crianças. Até há filmes de navio afundando, né? Mulheres e crianças primeiro. Porque as mulheres e crianças que vão continuar com a humanidade. A gente tem muito medo de ser extinto, né? Então, a gente coloca isso acima de tudo. Então, os mais jovens sempre serão prioridade, porque eles que vão continuar com a vida, né? E Ô, muita gente vai professora, ficar doida. e a mulher de 30 anos ainda sobreviveu? Sobreviveu. Ah, pelo menos isso, né? Pelo Porque menos isso. poderia ser que ele colocasse E perdesse as duas, na aí ia ser senhora e pior. pense as duas. Mas aconteceram muitos casos assim, né, de que eles salvaram os jovens e mesmo assim os jovens morreram, claro que em quantidade muito menor, né? Lá era muito óbvio que a maioria esmagadora dos que morriam eram acima de 50 anos, né? Mas tem pessoas que têm a complicação, né? A gente tá vendo agora até pessoas da idade de vocês tendo complicações que ninguém esperava. Então, é uma doença sistêmica. O coronavírus não atinge só os pulmões. Agora, a gente está em agosto, a gente sabe que ele não atinge só os pulmões, coisa que a gente achava que era no começo. Não lembra que eu falava? São pneumonias que surgem, não são mais só pneumonias. Ele é uma doença sistêmica. Então, ele pode atacar o sistema cardíaco, o sistema excretor, o sistema nervoso, certo? Então, a gente não sabe exatamente, é o nosso inimigo invisível. Acho que tem até uma série sobre isso, inimigos invisíveis. A gente não sabe com quem está lidando. Então, mas naquela época, né, no começo, eram pneumonias. Pneumonias. Aqui se comportou de uma forma diferente. O médico acha que ele sofreu uma evolução ao chegar aqui, né? E ele ficou pior. E, gente, quando a gente pede para vocês ficarem em casa, só sair para o necessário, né? Os pais de vocês devem pedir também, quando os coitados têm que sair para trabalhar em meio a tudo isso. Porque eu vi, né, os vídeos, um monte de adolescentes da idade de vocês lá no bosque, eu fiquei aterrorizada. Porque por culpa de pessoas assim, médicos, né, e outros profissionais vão ter que fazer escolhas como essa. Vocês não acham que ambas as duas tinham família? Imagine vocês recebendo a notícia de que seus avós morreram no corredor de um hospital, porque só tinha um respirador disponível e foi escolhida uma pessoa mais jovem porque ela tinha mais condições de se salvar. Vocês iam aceitar isso numa boa? Não. Não. Iam explodir de raiva. Vocês iam querer quebrar tudo no hospital. Vocês iam querer processar até os filhos dos médicos que fizeram isso. Mas a culpa não é deles, né? A culpa é de um protocolo, um conjunto de regras, né? E mais para além, a culpa era também da moça que se arriscou, né? A culpa é das pessoas que se arriscaram. Né? Então, você ia ter uma pessoa querida tirada de vocês, porque há a possibilidade de cura, né? A gente viu que tem pacientes de 61 anos que conseguiram sobreviver. Então, há a possibilidade de cura, mas não há condições de tratar a todos, em nenhum lugar do mundo, nem no país mais rico do mundo, que foi o caso dos Estados Unidos. Não há condição de tratar todo mundo. Não há nem espaço físico para isso. A General Motors se dedicou à produção exclusiva disso, né? De respiradores, e ela não deu conta.
Então, não tem condições. São 8 bilhões de pessoas no mundo, certo? Então, eu coloquei isso mais uma vez, para que a gente reflita mais uma vez, já que o shopping abriu, os restaurantes abriram. Então, pensem 2 vezes, né? Pense que toda vez que vocês estiverem colocando as necessidades particulares de vocês na frente da saúde dos outros, um ente querido seu pode vir a sofrer as consequências. Ou o ente querido de alguém, né? Já que é uma aula de ética, a gente tem que pensar no todo. Gente, eu vou encerrar por aqui. Que eu já vou... Professora, rapidinho, só me responda uma pergunta, por favor. Eu A não senhora gravei a aula. citou a. Gravei. Gravou. Eu citei o quê? A senhora citou que tinha uma jovem de 30 anos e a senhora de 60 e poucos anos, enfim. Digamos que em vez da senhora fosse um bebê de mais ou menos 3, 4 meses ou mais um pouquinho que isso. Eles teriam que optar em escolher qual das 2 vidas, no caso seria a do bebê? A vida mais viável no momento. Quem era que a curto prazo daria mais lucro para a sociedade? Uma criança ou uma mulher? É, verdade. Certo? Tem Sempre mais vai é ser lógica. isso. uma coisa de Quem vai dar perguntar. mais lucro? Quem vai dar mais lucro? Professora, Oi. professora, Oi. isso é a mesma coisa de perguntar. Ou você salva sua mãe ou sua namorada. Já Tipo isso. pensou? Que situação é essa? Que coisa, né? Como é que esses profissionais chegaram em casa tendo que fazer isso todos os dias? Todos os dias fazendo isso, né? Chegava um adolescente da idade de vocês que foi brincar na rua e pegou. Aí um idoso que estava em casa comprou uma comida contaminada, pegou também, você vai salvar o adolescentezinho que não se cuidou e vai deixar o velhinho morrer. Você tendo sua mãe em casa, sabendo que a próxima pode ser sua mãe e que se ela for parar na sua mão, você ainda salva ela. Mas se ela for parar na mão de um colega seu que não vai conhecer a história, sua mãe está condenada. Certo? Porque eles também perderam os pais. Eles também são seres humanos. Não acho que porque eles são médicos teve prioridade, não. Não teve. Então fica aí pra gente refletir. Claro que a gente vai refletir sobre outras questões, tá? Vai cortar a aula, gente. Tchau. Tenho 7 segundos.